minutos que nós assistimos. Pessoal, vamos começar então? Vamos aqui concentrar para conversar com o Pisolato? Eu acho que os... Vamos lá então? Eu acho que os 11 minutos que nós assistimos, Pisolato, eu acho que já tem... Vamos, por favor. André e Pisolato, eu acho que os 11 minutos que nós assistimos já tem a estrutura central do que é o problema. Fica muito claro, só nesses 11 minutos, fica muito claro que a figura do Pisolato foi uma figura instrumentalizada, porque de todos os que trabalhavam num alto cargo do Banco do Brasil, era um filiado histórico do Partido dos Trabalhadores, dentro da necessidade de construir uma narrativa de repasses ilegais de recursos públicos para obter apoio político, era indispensável que houvesse alguém que realizasse o ato. O ato foi o Pisolato, nessa narrativa. Nesses 11 minutos, aliás, o Silvio Tender é craque, porque em 11 minutos ele já demonstra da maneira mais clara possível que, 3 perícias independentes, sem contato uma com a outra, deixam claro que as contas estão absolutamente corretas, que não há nenhum desvio em nenhuma conta. Mais do que isso, as datas comprovam que o Pisolato não poderia ter influenciado, uma vez que, na época em que o processo principia, ele não era diretor de marketing do Banco do Brasil. Portanto, as perícias comprovam que as contas estão corretas. A cronologia indica que o Pisolato não poderia ter influenciado um processo se ele não tinha a posição que lhe atribuíram. 3. Os advogados de defesa são muito claros no sentido do Ministério Público não ter levado em consideração todas as provas que serviriam para inocentar. 4, isso é o mais escandaloso de todos. Sim, 11 minutos, o Silvio Tender é craque mesmo, né? O mais importante, uma vez que as falhas processuais tornaram-se cada vez mais óbvias, denunciadas não apenas pelos advogados de defesa, mas confirmadas pelos próprios peritos da Polícia Federal, ou seja, da acusação, o que então o ministro Joaquim Barbosa realiza, cria um novo processo com uma única finalidade. A finalidade do processo é ocultar as provas que demonstrariam o equívoco jurídico, porque abre-se o processo e de imediato se estabelece sigilo de justiça. Então, eu lamento muito, Pisolato, por você e pela Andréia, porque nós estamos aqui agora falando do filme, comentamos, mas eu imagino que do ponto de vista pessoal, do cotidiano de um casal, isso é absolutamente devastador, porque é toda a máquina do Estado que se volta e o pior de tudo, uma vez que não há culpa efetiva, a defesa é impossível. E uma vez que não há culpa efetiva, tudo que se fale para defender-se é utilizado como acusação, porque não é possível defender-se de uma culpa que não há. Do ponto de vista mais técnico possível, uma pessoa não pode se defender, uma pessoa não pode provar. Você não pode provar que você não cometeu um crime. Se você cometeu o crime, você pode buscar atenuante. Mas se você não cometeu o crime, você não pode provar que não o cometeu. É tecnicamente impossível. Essa é a armadilha kafkiana que, em tão pouco tempo, acho que o Silvio Tender, como mestre, arma esse quebra-cabeça e nos leva para fora do labirinto. Eu passo, então, agora para... Por favor. A história da terceira instância. Qual a justificativa? Claro. Boa, ótimo, muito obrigado. Ótima observação. Eu passo, então, para o André Pisolato, depois abro o microfone e prometo compensar o contratempo com uma cervejinha gelada no final. É uma pena porque a Gisele aparece falando um pouco sobre isso, que no documentário tem uma fala da Gisele sobre isso. Olha, como é que eu vou explicar para vocês? Deixa eu colocar alguns marcos históricos, que depois eu vou passar junto um link de um filmezinho de 4 minutos que a gente fez artesanalmente, André e Eduardo, dizendo, você sabe o que é lawfare? Esse é o título e a gente explica um pouco o que nós chamamos da nova Operação Condor, que o Adolfo Pérez Esquivel nos dizia o ano passado, el Condor sigue volando. O que é importante que vocês entendam? Em 1992 é feita uma conferência em Miami, onde todos os governos são convidados, exceto Cuba, né? Na época, era o final do Reagan,
se não me falha a memória. E eles fazem uma análise baseada em documentos do Departamento de Estado americano de que o Consórcio Condor, aquele projeto que se sustentou em cima da Escola das Américas do Panamá, que treinava generais para darem golpe, intervir e dominar a América Latina, que praticamente todo o continente foi vítima dos Pinochet, dos Videla, dos Médici, que aquele modelo já não era mais sustentável, mas que eles tinham que seguir um pouco com a ideia do famoso Plano Monroe, né? O nosso quintal aqui tem que ser dominado. Por quê? Porque, segundo eles, a truculência, a violência, a tortura, e inclusive a perda do controle sobre os generais, o Pinochet mandou matar um adversário em Washington, né? Estourou bomba, estavam sujando o próprio... E que eles tinham que utilizar métodos mais eficientes e mais econômicos. Basicamente isso. Acho que tu que estudou até bastante disso. E aí, eles resolvem substituir os tanques e os canhões e os fuzis por canetas e togas. Basicamente, eles dizem, olha, existe uma estrutura dentro dos próprios estados que nós podemos dominar e sustentar a guerra híbrida por dentro dos estados, cooptando grande parte da máquina pública. É nesse período que entra no Brasil o projeto Jovens Embaixadores, que a embaixada leva estudantes de Dom Pedro II, a IBM leva um monte de gente lá para treinar, jornalista. Bom, rapidinho. Na sequência disso, começa o período, é muito interessante, porque daí começa o Zelaya, o Lugo, e aí vão 13 governos da América Latina são depostos com golpes jurídicos mediáticos. E aqui, no Brasil, a gente, é óbvio, teve os pistoleiros de aluguel. No nosso entender, o marco inicial no Brasil, onde a Cleide, que é a nossa coordenadora nacional lá do Brasil, ela diz, dos 10 itens que eles apontavam como perigosos para a segurança americana, 7 o Brasil se incluía, e começou praticamente em 2003 com um decreto do Lula, do conteúdo nacional, que condicionava principalmente a Petrobras, né, a não importar ou de ter questões, produções nacionais vinculadas à nossa produção, né? A continuação da substituição de importações. Eu lembro, por exemplo, que eu era conselheiro da Embraer na época, e a Embraer, na verdade, era uma montadora, né? Porque era motor Rolls-Royce, tudo software, não sei o quê. Aí começa a se produzir. E, principalmente na questão do petróleo, a gente bateu de frente com a Halliburton, do Dick Cheney, que era vice-presidente americano, que coordenou toda a guerra do Golfo depois, né, e fez todo aquele escândalo, que era o grande fornecedor da Petrobras. E aí eles começam, então, a minar. Tem alguns dados que dizem, que orientam que eles fazem uma espécie de sondagem, pesquisa, tentando trabalhar com a questão do terrorismo, em 2001, 2002, e que o terrorismo na América Latina não é um tema de comoção. Porque a gente tem muito imigrante, isso, aquilo, o que nos Estados Unidos, né? Aí eles vêm com a lei de drogas, tentando motivar na questão das drogas, mas também não tem o apelo popular. Aí eles buscam o mal de todos os males, que é a corrupção. E aí o povo meio que se vinga e voltam ao direito canônico e aos métodos feudais e criam, né, os mitos deles. Então, o que é importante para a gente entender? Não é o pisolato que eles queriam. A gente dizia isso em 2008. Não é o Zé Dirceu, não é o Genuíno. Era o projeto que tinha por trás. Era esse peão, operário, metalúrgico, que o povo se apaixonou
E que nesse jogo de 45 minutos, cada lado com juiz e bandeirinha, a gente não vai perder todos os campeonatos. Nós temos que colocar um novo fator nisso. Né? Não dá para ficar jogando latinha ou apagar a luz, isso, aquilo. E aí, eles misturam, copiando um pouco o que foi o Manipolita, misturam a mídia, criam os processos jurídicos mediáticos e passam o rodo, e isso continua até hoje. Isso continua e com mais intensidade, porque é altamente lucrativo para eles. Né? O Estrela, que é um parceiro nosso aqui no projeto, e a gente conversa em seguida, ele diz, olha, o Brasil nunca dimensionou o que foi o pré-sal que foi roubado à luz do dia, ninguém, os guardas não perceberam, e aquela turminha se deu bem. A mídia ganhou muito dinheiro em cima disso. Muita gente ganhou muito dinheiro. Quem perdeu e quem pagou a conta somos nós, o povão. Né? O andar de baixo. E a tática deles, não fosse algumas coincidências, né? E os Delgatti, eles deixariam o Lula apodrecer lá. Como continuam insistindo. Eles conseguiram fazer a cabeça desses messiânicos que acham que esses métodos, né, mais feudais, né, de verdugos, é que resolvem. E continua, a gente ouve. Está aqui a Márcia, né, que disse a Márcia Lucena, que você vê o que passou com a Márcia, tem inclusive um livro dela. Agora o Silvio está trabalhando um pouco num documentário dela, do Ricardo Coutinho e mais algumas figuras. Os caras arrumam qualquer coisa. É tipo aquelas batidas, joga maconha no porta-mala do carro e prende por... Né? Por quê? Porque isso é o que atrapalha, isso que se opõe ao nosso projeto. Então, eu não quero me alongar muito, para não encher o saco de vocês, para vocês terem uma ideia, quando a gente começou a detectar isso e entender, primeiro, a nível de governo, em 2008, 2009, a gente teve muita dificuldade. Mesmo o Lula estando no governo, depois a Dilma, o pessoal achava que isso era paranoia, o que era o pessoal, muita gente dizia, eu lembro que a gente se reunia, o cara dizia, não, isso já passou, mesmo agora, tem gente dizendo, não, isso já passou, aí dizia, pô, mas não, meia pensão ou pensão inteira, daqui uns dias vocês saem de lá e retomam. Eles não entenderam que era uma máquina de triturar e destruir pessoas, currículo. E aí, a intenção deles, eu lembro de uma conversa com o Zé Dirceu, quando estava na Condicional em Brasília, aonde, inclusive com Vargas, que é amigo do Lula lá, da época da ABC, ele diz, olha, o projeto deles é que o Lula morra na cadeia, e o Zé também se imaginava, diz, olha, nunca mais eu vou conseguir sair. Mas o diabo faz a panela, mas não faz a tampa, né? Aí vem sempre umas rachaduras e a gente consegue retomar a luta. Mas, para vocês terem uma ideia, como isso se proliferou no Brasil, quando a gente começou há 3 anos falar sobre como é que a gente faz isso, e aí a inspiração era a ditadura, o Brasil nunca mais. E a gente começou a ter um pouco de contato com companheiros latino-americanos, isso, aquilo. E aí a gente decidiu, então, criar a Rede Lofer Nunca Mais. Né? E a gente criou assim, meio no desespero, sem saber muito, porque tinha algumas pessoas, logo a gente começou a se unir com o pessoal da Operação Calvário, lá da Paraíba, mais outras que tinha. Hoje, gente, para vocês terem uma ideia, nós temos dados de aproximadamente 2.000 pessoas no Brasil que tiveram a vida, estão tendo a vida completamente destruída, arrasada. Antes de ontem me ligou o ex-prefeito de Bebedouro, em São Paulo,
Você tem que ficar um pouco, até porque a gente está vivendo. A Andréia está cumprindo pena, até ela vem aqui bem pertinho, todo dia. Eles vão pegando a família. É guerra. É guerra. Se eles puderem levar, que eles fizeram com o reitor de Santa Catarina, né? O cancelheiro. O irmão dele, inclusive, está com a gente. Mas tem muito mais, gente. É que nós não tivemos notícia. Então, o projeto deles é acabar, impedir que essas pessoas retomem qualquer ação social e política. E veja que isso não é exclusividade nossa, tristemente. Olha o que eles fizeram com a Cristina Kirchner. Olha o que eu falei há pouco, o que eles estão fazendo lá com o Daniel Radu em Santiago. Né? Olha o que eles fizeram semana passada lá na Bolívia. E assim, o Alan Garcia não resistiu. Tendo culpa, ou parte ou não, né? Ele disse, vou acabar com a minha vida. E essa tentativa o único país que a gente tem notícia que começou a se antenar um pouco disso, há uns 20 anos, foi a China, e aí criou uma série de normatizações que, se a gente tivesse tido, não teriam vazado os documentos, né? Não teriam trocas de informação. E é interessante, por exemplo, se vocês lerem, porque como eles atuam isso, aquilo que se fez na década de 80 via OMC, a disputa de mercado, se vocês lerem o Arapuca estadunidense, né, que eu tive até o privilégio de fazer o prefácio, eles pegaram a maior empresa francesa, a Aston, e fizeram uma operação assim, prenderam um diretor, o Pierre Rossi, que era o diretor da unidade de caldeira de Singapura. Ele desembarcou em Florianópolis, polícia, a FBI chegou e prendeu. Colocaram ele lá nas masmorras e ele se sentiu abandonado, não deixava a família. Quando começaram a somar as penas, ele não tinha advogado, a empresa abandonou ele, já dava 170 anos de prisão. Casualmente eram os procuradores que vinham a Curitiba, que iam fazendo as denúncias, até que chegou a condição que eles fizeram com Assange. Confessa que você cometeu um crime. E ele, para poder sair, pegar 2 anos e voltar para a família na França, ele confessou. Na hora que ele confessou que eles haviam subornado, né, o governo de Singapura para alguns negócios, eles utilizaram aquela lei de 2002, a famosa lei Patriot, né, que eles usam até hoje. Vocês viram o que eles fizeram na semana retrasada com a Venezuela, né? Eles tomaram a subsidiária da PDVSA, um juiz lá eu acho que, nem sei de onde que era, do Texas, não sei o que, o cara tomou a empresa, tomou a subsidiária. Eles, utilizando aquela lei, eles entulharam a Aston de multas, a empresa ficou inviabilizada, e a Aston, ela é responsável por 70% da energia nuclear, inclusive, da França. É ela que detém as maiores usinas nucleares da França. Aí, não tinha mais valor nenhum de mercado, a GE entra e faz uma oferta e compra. A GE, que já estava meio na corda bamba. Então, existe todo esse jogo, eu não quero me alongar muito, e nós somos um pouco assim, o marisco entre o mar e o rochedo, como dizem os gaúchos, a mosca dentro da gaita, que o cara... Esses 2.000, mais de 2.000 brasileiros aí, né, que estão sobrevivendo a cada dia no respiro, né, porque estão com os familiares. A gente só vê a notícia, por exemplo, quando fala em Operação Calvário, o pessoal fala o Ricardo Coutinho. Mas quantos foram... Márcia, quantos eram denunciados? 30 aí? São 37 pessoas. Essas pessoas, elas ficam com a vida... Tem pessoas... A gente tem um canal de YouTube, depois até eu vou deixar aqui, quem quiser, tem o link aqui, cartãozinho, onde a gente vai entrevistando pessoas. Por exemplo, a gente entrevistou há poucos dias a Andréia, que foi uma diretora do Banco Regional de Brasília, que não tinha nenhum envolvimento com o PT, nada, isso, aquilo. Ela dirigia
corretora de títulos e valores imobiliários, os caras prenderam ela no aeroporto, né? Ela ficou não sei quantos dias na Polícia Federal, isso aquilo, abriram uma infinidade de processos contra ela. Ela foi inocentada, depois, muita luta, porque não tinha nada, só que foi inocentada, e aí? Ela não consegue mais emprego em lugar nenhum. Ela não consegue, aonde ela vai e apresenta os currículos, os caras entram no Google. Então, eles queimam o CPF. Para vocês terem uma ideia, só de fundos de pensão, que eram aqueles sindicalistas, líderes, que iam para os conselhos fiscais para fiscalizar, para não ter o desvio, a roubalheira. O que fizeram com o fundo de pensão da Varig, da VASP, todas essas grandes, que os caras sumiram com o dinheiro dos aposentados. Lembra que uma época o pessoal, a gente desembarcava no Santos Dumont, tinha um pessoal da Varig lá pedindo cesta básica, porque tinham sumido com o dinheiro da aposentadoria dele. Então, aos poucos, e principalmente no início do governo Lula, né, quando o Darcy Rey era secretário, depois se criou, né, uma superintendência de fundos de seguro privado, se permitiu que os associados colocassem pessoas dos sindicatos, das associações, para fiscalizar. Isso estava atrapalhando. E a gente não tem muita ideia do que é isso. Sabe quanto é que tem de reserva ainda os fundos de pensão no Brasil? 1,3 bilhões de reais. É mais do que um Uruguai. São recursos de médio e longo prazo. Por isso que eles foram no BNDES. A famosa caixa preta do BNDES é tudo muito bem planejado. Bom, em resumo, o que aconteceu? Eles abriram a famosa Operação Greenfield. E faz 8 anos que tem 358 dirigentes de fundo de pensão respondendo o processo. E o processo não anda, com os bens bloqueados, e eles estão lá, num escaninho, num limbo. E o inominável tentou meter a mão e empurrar e fazer mil e uma coisa. Então, é uma ameaça cotidiana que eles fazem. E vão arrumando culpa. E que muitas vezes a gente não vê. Só para concluir, o que eu queria para mostrar para vocês, como eles são precisos e muito bem estruturados, assim. A gente pensa, eles criam algumas coisinhas para a gente se disfarçar, né? Tipo aquele garçom que quer anotar mais cerveja, e aí ele derruba, faz um barulho, aí você se distrai e depois mais 2, 3 risquinhos. Então, de vez em quando, eles fazem um espalhafato e a gente se distrai, fica... Mas eles vêm com intervenção cirúrgica nos países. Eles sabem, né, que desde a época do Jango, lá em 62, quando ele tentou ir para a China, se aquilo tivesse dado certo, eles teriam invadido o Brasil, né, se aquele acordo tivesse dado certo. Eles sabiam do potencial do Brasil. Então, eles atuam nas áreas cernes, nos pilares. Energia. Energia em quantidade, energia barata e disponível. Quem tiver isso até na Olimpíada agora, vai ver quem é que vai ganhar as Olimpíadas. O cara que se alimentou bem, que teve bom cuidado. E assim é a história da humanidade. O João César que entende disso, né? Eu costumo dizer, desde o Aníbal, quando ele diz, eu tenho uma coisa mais forte que o cavalo, tenho o elefante, o Cícero começa a gritar lá no Senado Romano, Delendo da Cartago, né? E aí vem as catapulpas, e o poder acompanha essas evoluções, quem tem mais energia. Aí os portugueses descobrem que pode usar o vento, constrói o maior império do mundo. Aí vem os ingleses com vapor, aí vem os americanos com petróleo, e estão mandando até hoje. E agora tem a tal da energia limpa. E veja bem o que é esse Brasil. Com sol, vento e água. É claro que nós estamos na fila para ser a grande potência. Porque energia é fundamental. Tem produto. O alumínio, o custo do alumínio, gente, 40%, eu lembro quando eu era conselheiro da Vale do Rio Doce, 42% do custo do alumínio é energia. Então, isso nos coloca numa condição
privilegiada e que eles não vão querer deixar que a gente o primeiro lugar. Segunda coisa, crédito, dinheiro de médio e longo prazo. Por isso a Greenfields no fundo de pensão, por isso o BNDES, caixa preta. Bloqueia, porque daí, se você tiver esse capital motel especulativo que eles fazem aí com a BlackRock, isso, aquilo, você só fica girando, especulando em dólar, como a gente está vendo agora, dando golpe. E o país não pode pensar no médio e longo prazo. E o terceiro ponto é o quê? Sabedoria, inteligência. Vocês vão entender por que eles foram pegar Florianópolis. Sabem que o Centro de Mecânica de Florianópolis, inclusive, os convênios com a China de energia alternativa, compressores. Eu lembro porque eu tinha um sobrinho que fez doutorado em LID, que fez mecânica em Florianópolis, e o prestígio. Por que eles vêm aqui? Na Federal do Rio. Tinha um convênio da prospecção, como é? FIPCAP, né? Tinha um convênio na área de pesquisa, de petróleo e assim por diante. E eles foram pegando. Essa semana, o pessoal, eles reconheceram Juiz de Fora, mas foi de Belo Horizonte. Praticamente em todas as universidades. Então, eles estão entrando para quebrar nisso. Se você impedir energia, impedir recursos de médio e longo prazo e impedir o saber e a ciência, você escraviza o país. E é essa a guerra do Loeffler, a guerra híbrida no macro. E nós que estamos nesse meio, né, o que é que eles tentam fazer? Quando eles não conseguiram mais me pegar, para tentar me... Porque eu tinha não é bem um seguro, foi uma salvaguarda, que foi quando a gente foi para a Itália. Eles agora, eles nos matam, a não ser que a gente faça um seguro. E a Itália começou a acender o holofote, e aí eles tentaram me processar. Quando eu completei o tempo do regime fechado, eles abriram mais 3 processos contra mim, como eles fizeram com o Vacari, com todo o pessoal. Mas tem uma cláusula no acordo, no tratado, no acordo de extradição, que diz: você não pode processar. Se for processar, tem que mandar para a Itália fazer um compliance, fazer um checklist para ver, ó, isso pode ir à frente ou não. Aí eles abriram, no início, 14 processos, depois mais 2 contra mim. Chegava lá na Itália e a Itália dizia: não, isso aqui está totalmente errado. Não tem carência indiciária, tem isso e aquilo. Aí eles ficaram apavorados, porque dizem: pô, esse cara não morreu ainda. Vai sair e vai meter a boca no trombone. Isso que eles nem sabiam que a gente ia criar ainda a rede Loeffler nunca mais. Aí diz: ó, tem que manter ele preso. Aí entraram com mais um processo, a Itália disse: tem que engavetar. Eles: não conseguimos pegar ele. Vocês vão ver uma parte no documentário, inclusive o Pedro Serrano, um monte de gente falando. Vão pegar a esposa dele. Aí pegaram a mesma denúncia, gente. É assim, eles não se dão nem a esse trabalho. É de uma crueldade, assim, é de um mau caratismo, né, de um camorrismo, como se diz na Itália. Tiraram meu nome, colocaram o nome da Andréia, tiraram meu CPF, colocaram o CPF da Andréia, condenaram a Andréia, e não tem como. Os caras não querem nem saber. Querem nem saber. E ela está lutando aí, está cumprindo pena e acabou-se. E eles vão sufocando. A Márcia, né, não deixavam visitar o pai, né? A 50 metros. A 50 metros. E a humilhação, porque não tem mais quem se recupera, né? E bloqueiam as contas, né? Vão te tomando tudo. Aí eu me viro um pouco daqui, outro de lá, outros pintam um prato, outros, né? É isso. Por quê? Porque eles querem te levar ao desespero. E aí, só para concluir, qual é o grande exemplo que eles têm por trás disso? Muitas vezes a gente se pergunta por que os jovens hoje não querem mais militar. Tem medo. Porque, primeiro, tem a família por trás,
Você deve ter conhecido a Radassa, que era presidente da FENED, uma querida que trabalhou e continua tentando ainda estar com a gente. Ela era presidente da Federação dos Estudantes de Direito. No ano passado, ela esteve aqui com a gente e ela disse, olha, eu não estou mais resistindo à pressão da minha família, porque eles estão dizendo o seguinte, tu tem que se formar, se você continuar se metendo em política, isso aqui, daqui a uns dias, eles vão te denunciar, vão te prender, e nós vamos junto, porque não é só aquela pessoa, eles vão pegando, é a esposa, é os filhos, é a irmã. O Ricardo Coutinho teve um irmão que não podia nem, e o pior, não podia falar com o irmão, e aí, na véspera do Natal, né, eles se encontraram, coisa assim, se deram um abraço. Aí o cara tirou uma fotografia, sempre tem esse, né? Tirou com o celular, mandou para lá, o cara mandou recolher. Descumpriu medidas cautelares. O Rodrigo Neves, aqui, o prefeito de Niterói, eles são cruéis, eles não têm, né? Então, os jovens, os que têm um pouco essa rebeldia, né, que a nossa geração teve, isso, aquilo, eles estão muito assustados. E depois sabe o risco, né, Camila? Se pôr a cabecinha de fora, diz, ó, e a família começa a pressionar, não te meta nisso, não te meta nisso. E do outro lado, diz, ó, você quer ser um cara bem sucedido, você quer ser um valentão, ser famoso, tá na Globo, é só você ser um quinta coluna, como Imarrequiá, né? Ou comprar os apartamentos do Minha Casa Minha Vida para ter lucro, isso, aquilo, né? E pousar de paladino e defensor da justiça no Brasil, outros casos que a gente sabe no Brasil. Então, os jovens, bom, como é que eu vou ser bem sucedido? Ou militar por direitos humanos, né, por justiça social? A família pressiona de um lado, então uma parte da nossa dificuldade com a juventude é isso também. Então, eu já falei muito baixinho. Como eu não sei falar, eu pergunto, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar? Esse documentário, o canal da Rede Lawfare, que eles fizeram o segundo encontro em Brasília, se vocês acessarem no YouTube, ou então conseguirem ver hoje o filme, lá, na minutagem 5 minutos e 5 da transmissão, foi encontrar o segundo encontro da exibição desse documentário, tá? Só lembrar, ele está lá no segundo encontro, 5 horas e 5 minutos, né? Time cruise ali, tempo. Tá? O Fabiano está ajudando, trabalha com o circo, né? O Fabiano é o filho da Marta, ou a Marta é a mãe do Fabiano, e ele está nos ajudando lá. São quantas horas de vocês têm? É bruto. Tem muito material. Então tem esse 30 minutos. Segundo encontro Lawfare, no canal Lawfare Nunca Mais. Aqui, ó, tem aqui, se alguém quiser, tem Pode dar o telefone que eu envio aqui. Rede Lawfare, Lawfare Nunca Mais, .org. 5 horas e 5 minutos. Não, isso é no site, na verdade. É no YouTube. No YouTube. É no YouTube. Tem, não é, essa versão tem um pouquinho, tem umas pequenas mudanças, porque o Silvio está fazendo mais umas adaptações. Lá é a primeira versão do documentário. Não rodou nada aí? Nada. Estou aqui olhando. Cara, Mas olha, todos vão receber o link do documentário e o link do pequeno filme de 5 minutos sobre o Lawfare. Todos vão receber. André, sua vez. Eu faço uma pergunta. Foi feita uma pergunta nessa terceira instância. Ótimo. Então tá bom, eu respondo, porque eu acho que ele não respondeu, né? Bem, foi em 2006, eu não sei se vocês lembram, né, que começou a CPMI dos Correios, né, que chamada CPMI dos Correios, na verdade, acabou como CPMI do Mensalão, né?
foi chamada de Correios. Por quê? Porque o Roberto Jefferson, né, tinha indicado um dos seus lá para os Correios, né? Como é que era o nome dele? Luiz Marinho, né? E que foi pego, filmado, né, recebendo uma propina, né? Aí, em função disso, se instalou uma CPI, que, na verdade, era a questão do... Qual é o partido? PTB, né? Roberto Jefferson era o presidente do PTB, que, por sua vez, na campanha presidencial do Lula, foi um aliado, né? Bem, aí o Roberto Jefferson achou que quem tinha feito aquilo, que feito aquela filmagem, tinha sido o Zé Dirceu, né? Porque como se fosse uma disputa de poder, né? Tá, tu quer falar? Não, não. Bom, gente, eu já voltei bem atrás para depois chegar lá na... enfim, a CPMI dos Correios passou a ser a CPMI do Mensalão, né? E esse processo tinha começado, o inquérito tinha começado em Minas Gerais. E aí, como disseram que tinham deputados, enfim, tinham pessoas com fórum privilegiado, que seriam deputados, o inquérito foi para o STF, né? Porque a lei, a Constituição diz que é no STF. Quem está no cargo, quem é presidente do Brasil, vice-presidente, ministro e deputado federal ou estadual e senador é acusado de algum crime, é julgado no STF, né? Todo mundo que está junto, vai junto. Mais ou menos. Aí até onde eu quero chegar, né? Em 2006, quando chegou o inquérito lá no STF, os ministros se reuniram para decidir se eles... Foram denunciados 40 pessoas, né? Os ministros se reuniram para decidir se eles iam manter essas 40 pessoas julgadas, sendo processadas no STF, ou seriam desmembrar, né, os processos para quem não tivesse foro privilegiado, que fosse ser processado na instância, na primeira instância, né? Eu tenho a transcrição desse julgamento para decidir, os ministros decidirem isso. Para mim, assim, é apavorante, assim, porque os ministros davam uma opinião. Não, vocês estão vendo na TV que essa questão do mensalão, nós temos que mostrar para o povo que para o povo acreditar em, vamos fazer, vamos manter esse processo aqui. Era assim, porque a Globo, porque isso, porque aquilo. Não teve uma discussão de lei. Eu lembro que o único ministro que foi contra, ou seja, contra manter o processo no STF, foi o Marco Aurélio de Mello, que ele disse assim, olha, o STF só pode julgar quem tem o foro privilegiado, que é presidente e deputado. Os outros têm que ser mandados para... As pessoas têm que ter direito ao juízo natural e o duplo grau de jurisdição, né? Foi o único ministro que argumentou com a lei, dizendo que esse processo não poderia ser mantido no STF. E aí esse julgamento foi feito em 2 dias, né, no mês de dezembro. Eu estou demorando muito. Eu acho que a Andréia está sendo muito detalhista e técnica. A questão chave, gente... Sim, mas... Tá. Não, eu queria dizer, por que é que foi julgado, o mensalão foi julgado todo no STF e o mensalão mineiro não? Então, deixa eu chegar lá. É que eu vou chegar lá. Sim. Mineiro é PSDB. Sim. Vamos lá. No final das contas... Então tá, vou ser mais rápido. No final das contas, todo mundo sabe que o STF acabou julgando os 40, né? Aí teve uma questão de ordem que foi apresentada pelo que era o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, né? Dizendo, olha, não pode, só tem
3 que têm foro privilegiado. Os outros 37 não têm. Aí o Lewandowski até mudou de ideia, porque o Lewandowski, lá em 2006, tinha dito que era para se manter no STF o processo, né? Essa questão de ordem já foi quando começou o julgamento da AP 470, né? O Lewandowski, ele fez um voto. Diz por que um é julgado no STF e outros não. Não o que apareceu na televisão. Se fosse julgado, o que aconteceu com o Mensalão Mineiro? Se eu tivesse sido julgado como Mensalão Mineiro, na primeira instância, o que ia acontecer com o juiz de primeira instância? Ele não ia esconder as provas. Ia ter mais dificuldade de esconder as provas. O que o Joaquim Barbosa fez. Se você tem vários julgando, como é que você controla? Agora, se você só tem no STF e só tem um relator, aí você fecha o caixão. Quando? Porque não tem inquérito policial. Quando o Zampronha faz e conclui em 2009 o inquérito policial, o Joaquim Barbosa disse, não quero saber, jogou fora. Porque o inquérito policial contradizia a denúncia. Eles montaram uma denúncia, o Antônio Fernandes de Souza lá na época, né, com o Montoro, que era o subprocurador, montaram uma denúncia dos 40, isso, aquilo, que era, né, uma redação, aquelas famosas denúncias. Coloca aí, cria uma fantasia, conta uma historinha, para a gente detonar o governo e o PT. Se isso viesse, você imagina, por exemplo, o juiz de primeira instância pegava e dizia, mas tem a auditoria do Banco do Brasil, mas tem a perícia, mas tem isso, está faltando. Caía o castelo. Agora, você tem aqui, o que o Joaquim Barbosa faz? Vamos abrir um inquérito paralelo, 2474, e tudo que vier de provas, vem lá, Pinheiro Neto, diz, foram 93 ações, está tudo comprovadinho, está tudo aqui. Isso não pode estar aqui, porque daí cai a denúncia. Não tem dinheiro, aí não. Põe nesse inquérito aqui e vamos decretar segredo de justiça. Eles pediram para a polícia, o Joaquim Barbosa pediu para o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal fazer uma perícia. Eles mandaram apreender todos os documentos na Visanet, né? Na época o Jobim autorizou, chegou aquele documento, ele fez 42 quesitos, pergunta, e pediu para o Instituto Nacional de Criminalística analisar. São 4 peritos, né? Até tem um que a gente conheceu depois. Aí eles respondem os 42 quesitos. E contradiz esse laudo 2828, que depois apareceu, quando ele, em agosto de 2006, ele vai para o processo, o Joaquim Barbosa e o Antônio Fernandes dizem, isso aqui acaba com a nossa festa. Não sei se eles tinham um pagamento depois ou tinham glória, né? Mas não vão poder entregar o serviço. Aí joga nesse inquérito. Tudo que vinha, perguntava para o Banco do Brasil, quem é o proprietário do dinheiro da Visanet? E o banco respondia, eu sou irretoquivelmente a Visanet que é a proprietária, eu sou ilegítimo, esse dinheiro não é meu. Se isso aqui aparecer, estraga a nossa festa. Então, esconde tudo. Depois que condenou todo mundo, né, que daí orgasmo e a festa foi feita, missão cumprida, né? E depois a gente viu isso. É porque na época não tinha Delgatti e não tinha Telegram. Imagina o que esses caras fizeram nos bastidores, né? Inclusive no documentário vai aparecer, porque chega um determinado momento, o Marco Aurélio pergunta para o Joaquim Barbosa, mas tem um outro inquérito sobre o mesmo fato? Né? Que quem é da área do direito, eu sou urbanista, sabe? Você não pode estar julgando o mesmo em dois. Né? Aí o Joaquim Barbosa, não, nega, mas tem a ver. Ele fica todo nervoso, pula fora, isso aqui. Mas por que não veio? Não, porque eu indeferi monocraticamente.
Porque ali era um jogo de carta marcada, né? Aliás, existem vários teóricos, né, que dizem, olha, eles já tinham a sentença pronta, né? Aí diz, bom, inclusive Eugênio Aragão, que foi ministro, né, e é procurador, ele diz, ó, aquele modelo de organograma, eles vão montando. Tem uma testemunha que o Salvio Cotter ligou, chegou a um determinado momento que eles disseram o seguinte, não tem nenhuma testemunha de acusação que confirma os fatos. Aí apareceu uma senhora chamada Dani Vita, que é substituída, faz um depoimento sem a presença dos advogados de defesa, e ela se autonomeia funcionária do Banco do Brasil e diz que teve que assinar a liberação de mais de 50 milhões de reais, mais de 60 milhões, que é uma coisa assim, nem em fantasia alguém imagina isso, que ela autorizava, que era só o Ministério Público dizer, Banco do Brasil, essa cidadã era sua funcionária? Não era funcionária. A gente descobriu agora, há 2 anos, que ela é dona de uma pousada lá no sul da Bahia. E ela deu uma entrevista para Veja. Ela era contratada de uma empresa de publicidade. Ela era funcionária de uma empresa de publicidade. Então, aquelas histórias... E é impressionante como eles fazem, gente, isso é importante, como eles fazem um ensaio, eles fazem uns testes. Veja que depois, na Lava Jato, eles não precisavam dizer, olha, o apartamento é do Lula, mas está no nome da OAS, mas ele nunca foi lá. Já tinha dado certo lá. A Visanet dizia, o dinheiro é meu. A Visanet pediu, inclusive, dedução fiscal. O Ministério da Fazenda deu dedução fiscal para ele. E eles fazem uma confusão, né? Chamam de fundo de investimento, que era um fundo de incentivo, era um fundo de despesa. Fazem uma zorra geral. Vocês vão ver o Aires Brito, gente, dizendo, basta ter um nome brasileiro. O Silvio, inclusive, faz uma piadinha. Olha, veja bem, a Visanet chamava Empresa Brasileira de Meio de Pagamento, vulgo Visanet, que era da Visa Internacional. O Aires Brito, presidente do STF, diz, tinha um nome brasileiro, portanto, era uma empresa pública. Está aqui no vídeo, vocês vão receber o link. A gente tem o vídeo dele dizendo. Aí o Silvio diz, bom, então a Vulcabras. Eu disse na época, o Pão de Açúcar, porque o Pão de Açúcar se chama o quê? Companhia Brasileira de Distribuição. A OSBT do Silvio Santos, Companhia Brasileira de Comunicação. Eles estavam tão a cavalheiro e eles montaram, ó, faz assim que dá certo. Né? Aí, quando chegou a Lava Jato, eles foram repetindo tudo. Testemunho falso, tudo que vocês possam imaginar. Eles já tinham feito um ensaio lá. Só que depois que a corte fez, bom, agora a gente já deu a lição, agora pode terceirizar para o Moro, para o Bretas, para o Vadisley, isso, aquilo, lá para Paraíba, e eles vão fazendo. E isso passou a dar prestígio, status e perspectiva de carreira. Então, hoje, o que aconteceu com essa geração? Uma grande parte desses procuradores, né, de juízes, eles, olha, aqui, se eu quero ascender, eu tenho que estar com esse grupo. E aí eles começaram a financiar a Associação Nacional do Ministério Público. O que é a Associação Nacional? É uma entidade civil, que o Janot deu uma série de privilégios, que faz os convênios e vai treinando a cabeça. E quem eram os caras? Olha os desígnios da esquerda. Quem eram os procuradores? Quem é que ganhava a lista tríplice? Os que a associação apoiava. Então, percebe o Deep State, o Departamento de Estado, é por aqui que a gente faz. E isso pouca gente presta atenção. Que todos os procuradores, até a Raquel Dodge, que daí o Temer deu, todos vinham
que eram eleitos, quem ganhavam, eram apoiados pela associação. Então, eles atuavam via associação, que é uma entidade civil, né, que tem uma força enorme que faz a cabeça planta a ideologia. Então é isso. Foi julgado na terceira instância para você poder controlar. Porque senão ia ter contradições e desmontava, caía a casa. No caso do Mensalão Mineiro, não tem ninguém preso. O Eduardo Azeredo tinha sido o único que foi julgado, mas não foi julgado no final, ele saiu, aí já não foi mandado, não, né? Foi julgado em primeira instância, segunda instância, aí no final o Gilmar Mendes aceitou um habeas corpus, transformou em crime eleitoral. Então tem justiça para uns e para outros não. Inquérito 2474, ele vem à tona. Ele vem à tona a pedido de uma diretora do banco lá da Amazônia, lá, do BASA, entendeu? Não é isso que aconteceu? Ele vem à tona, tanto que o Miguel do Rosário, eu li isso na época. Eu acompanhei. Quem trouxe à tona foi não o Vladimir Neto, o outro filho da Miriam Leitão, que era repórter. Não, mas o Miguel do Rosário registra isso em cartório. Isso. Aí, esse e como é que isso não... lembrar do nome dele, que é o filho da Miriam Leitão, ele trabalhava na Folha, ele descobre que tem um outro inquérito, e aí o Miguel do Rosário vai lá Eu li isso na época. Quem controlava aquilo era o Robalinho, que na época, né, era presidente da associação do Ministério Público. Então, eles deixam o inquérito, né, fazem a investigação e deixam prescrever. Outra coisinha rapidinha. Você também deixou assim, en passant, que a cúpula do PT não acreditava muito nisso. E hoje, como é que é? O Lula, o pessoal tem noção da gravidade que foi isso e do risco que ele corre, porque isso não acabou. Acho que entendeu? Eles sentiram na pele e provaram isso. Agora, qual é a nosso grande pedido? O que a Rede Lofer nunca mais prega? O que a Rede Lofer diz? Por que é que nós existimos? Qual seria o nosso propósito? Nós queremos resgatar essas mais de 2.000 vítimas e nós queremos que o governo, que o Estado brasileiro, independente se PT ou quem quer que seja, crie uma estrutura para detectar e neutralizar o LOF. Porque senão, como você tem as Forças Armadas para detectar quem está te invadindo, né? Você tem serviços de inteligência para isso, tu tem que ter uma estrutura de Estado, porque não é mais uma questão partidária. Não é. Por exemplo, o Pezão, que ele faz parte, né? Nós temos 4 ex-governadores, prefeitos, né? nem se fala, mas que participam da rede e têm contato com a gente. Na hora que você vai ver como eles montaram essa denúncia, por quê? O cara vem com um helicóptero, o cara passa para a Globo, você já é condenado. O Rubens Casara fala isso muito bem. Você já é condenado antes do processo começar. O juiz só assina. E o mais interessante é que eles, para substituir a Escola das Américas, não pense que isso foi uma coisa assim. Não, está muito bem estruturado. E esse ano a gente teve eventos aqui no Rio. O Departamento de Estado veio treinar, fez um convênio com o TRF2. Eles dão um curso em Fortaleza, para juízes, promotores e policiais federais. E uma major americana, a Andréia sabe esse nome, ela sabe tudo, eu já... Richardson, é isso. Ela vem e
diz, olha, ela faz um PowerPoint e explica como fazer o PowerPoint. Não, essa é a Karine Moreno Táxi. Aí essa de Fortaleza, ela diz o seguinte, lá nas instruções que ela dava. Vocês têm que trabalhar com a mídia, porque quando vocês fazem a denúncia, vocês têm que levar a população a odiar. O rei. Você tem que odiar o rei. Porque daí o juiz não tem dificuldade depois, não tem resistência. Eles têm método, gente. É impressionante como eles atuam assim, com protocolo. Como eles pegam, e como eles sabem antes as debilidades, né? Na família, nisso e naquilo, aonde, como eles vão te derrubando. Olha o que eles fizeram com o Agnello, em Brasília. O Ricardo Coutinho. E vão abrindo o processo. E não é só, é a esposa do Ricardo Coutinho, a Amanda, né? É o irmão, é quem está por perto, que é quem sustenta o projeto. Eles não são amador. O nosso grande erro é pensar que eles improvisam. Pelo contrário, quem improvisa somos nós. O que aconteceu daí? 2006, 2007, 2008, não caiu a ficha da esquerda. 2009, 2010, quando a gente começou, a gente montou um blog na época, assim, meio que, sabe, daqueles blogs do Salve Quem Puder, foi quando o Miguel do Rosário começou a escrever também com a gente, dizendo, não é o Zé que eles querem, não é o Gênero, eles vão querer chegar no Lula. O projeto deles é o Lula. Os caras diziam, ó os paranoicos, ó mania de perseguição, esses caras não... Em 2018, aí eles vinham dizendo, como é que vocês sabiam que eles iam chegar na... Aí a gente usava o Brizola, né? Dizia, tem rabo de jacaré, cabeça de jacaré, não é cobra d'água. Era só você olhar como eles escolhem, como eles atuam. Né? Por exemplo, por que eles foram por cima da Cristina Kirchner e não do Fernandes, na Argentina? Que quem tem o povo é a Cristina Kirchner. Quem representa o kirchnerismo, o peronismo é a Cristina Kirchner. O Evo Morales. Né? Eles sabem. Eles não brincam em serviço. Como você está pensando agora a nova descoberta de petróleo? Não tem problema, pessoal. Você se importa se ela continuar a pergunta? Não, pode ir. Não tem problema. Depois dela, só para organizar. Depois de você, então... É que eu vou demorar, eu vou fazer um discurso. Não faço discurso, Eu vou deixar ela falar primeiro. não faço discurso. Eu vou sair daqui e vou deixar o fio. Vamos só para Eu combinar estou o protocolo, frustrado. se todos estiverem de acordo. Estou frustrado com o Vamos fio. agora, depois de meia hora. Se todos estiverem de Eu acordo. te passei o link. Um protocolo. Né? Porque o psicológico também vai ter que sair mais cedo. Então, propõe um protocolo se todos estiverem de acordo. Nós já temos uma recepção preparada para homenagear o protocolo. Homenagear o protocolo, não. A Andréia e todos vocês. Que tal se nós marcarmos como teto 20 e 30? Então teremos mais 20 minutos de discussão e depois continuamos conversando, tomando uma cerveja e um vinho. Pode ser? Por favor. Depois o senhor, por favor. Não esqueçam o WhatsApp para a gente mandar o Todos link vão para receber vocês. os dois links, por favor. Como você Mandar. avaliam a nova descoberta ali no norte de petróleo, os movimentos das agências que estão no Brasil em defesa ambiental, agências norte-americanas, internacionais, fazendo um certo boicote contra o petróleo no norte do Brasil? Eu responder? Olha, eu não sou um expert nisso, acompanho. Uma vez até eu falei com a Gisele há 1 ano e meio, disse, ó, eles vão atuar no esquema, próxima golpe de Lofer vem por causa dos ecossistemas do Brasil. Olha, eu diria o seguinte, tem que orar e vigiar. Não vamos... Essa história da ingenuidade, né, tem um monte de piada de português. Eu sei o que eu apanhei no governo
no início, desde a época do Betinho, isso, aquilo, construído no início do governo, os caras me chamavam de ING, indivíduo não governável. Eu era o ING, porque eu dizia, tem gente infiltrada, tem gente nisso, tem gente aquilo. Porque isso, cara, desde que existia a humanidade. Então, e a outra é essa certa... não sei, o termo não é isso. Eu diria assim, certo desprendimento, essa vontade que a gente tem. A semana passada, a gente estava na OAB e eu conversei com o Biscaia. Digo, Biscaia, você é o autor da lei de lavagem de dinheiro de 2012. Você sabia o que você fez naquela época? Ele ficou meio assim, porque depois que a gente deu um pouco do organograma de como funcionava, dizia, o cara aproveitou e empurrou, cara. Teu carro estava andando, ele embarcou. Como a lei de improbidade administrativa, quem capitaneou aquilo foi o Zé Eduardo Cardoso. Pegaram todos os nossos prefeitos, coitado por aí, até o prefeito, que eu falei há pouco de Bebedouro, que fez um programa de dizer, o Boia Fria tem direito a comer comida quente. Pegaram ele lá, tomaram até a casa dele. Ou de Colatina, eles arrumam qualquer coisa. Eles pegam em cima dele. Pegam gente até do MDB, por exemplo, de Três Rios, aqui o Celso Jacob, decidiu concluir uma creche, eles arrumam qualquer coisa. Então, ou a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela tem um corte de AI-5, gente. E eu lembro que eu brigava com o Maranhão, era dirigente da Previ na época, e o Maranhão era deputado federal, tinha uma banquinha ali em frente ao Copacabana Palace. Ele foi juntando assinatura e eu dizia, Maranhão, o Ricardo Maranhão, que era da IPET, né? Maranhão, quem é que vai usar isso daí? Cuidado, né? Porque o Nobel achou que inventando o dinamite, ele ia fazer um bem para a humanidade. E depois vieram as guerras. Então, cuidado, porque hoje, sabe o que eles fazem? Qualquer liderança nossa, qualquer prefeito bem avaliado, isso, aquilo, que tem potencial, o Tribunal de Contas do município, ou estadual, não aprova as contas. Acabou-se, nunca mais vai ser candidato. Não tem mais a ficha limpa. Que é colegiado. São mais de 20 mil. Então, você pega o Machado, né, que foi prefeito, deputado federal, foi né, em Piracicaba, lá com a gente. O de Mauro, que é um especialista de água, Calma Doce. Eles pegam por aí. Eles arrumam como essa que eu disse, essa que foi diretora lá do BRB, ela não consegue mais emprego. E é jovem, é uma especialista. Então, Camila, eu fiz uma volta para dizer o seguinte, tem um trabalho que agora me fugiu o nome, o Bob Fernandes fez uma pesquisa de como eles atuam com as ONGs lá com a Universidade de Florianópolis. Cuidado, porque a transparência internacional também teve gente que acreditava. Eu acho que a gente não, né, tem que tomar cuidado, porque o nosso grande ativo hoje, o que o Brasil tem de diferente do outro mundo, é o quê? Nossa Amazônia, nossos ecossistemas, isso aqui. Não vamos fazer nenhuma burrada nisso. Mas é claro que se eles puderem impedir que a gente tire o nosso petróleo e eles tirarem ali pela Guiana Inglesa, né? A briga com o Maduro, porque aí, nego, velho, é só você descer lá embaixo, não tem fronteira, né? A gente sabe disso da guerra do Kuwait. Afunda a broca lá e toma o petróleo, e o petróleo vem. E aí eles vendem o nosso petróleo também. Então, vamos então para a nossa última pergunta.
Aí, desculpa. Mas tem um dia da pressa, não tem? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Uma pergunta sintética, eu fico esperando você. Então vamos embora. Meu nome é Luiz Cláudio, a maioria aqui não me conhece. Eu sou advogado, sou integrante da BJD, sou militante do PT desde 97, 98. Sou da época em que o Lula disputou a terra do Ato Suplicy, que eu achei ótimo que ele tirou a figura do Lito. Eu sou que o Lula era um militante do PT. Ele concordou, chateado, mas disputou a prévia, ganhou 87%. Então, aquele momento foi importante para o PT, para o país, para tudo que veio adiante. Também eu sou oriundo da Baixada, da Centro de Formação Política, Teologia da Libertação, marxista, e falou muito aqui de Moinho Santana, máquina de moer, gente. Então, isso é importantíssimo. Eu queria ouvir um pouquinho isolado, porque assim, tem algumas coisas que falou aí que, dentro da minha realidade, foi diferente, porque naquela época a gente tinha um debate muito interessante na televisão para fazer frente do PT, a gente discutia muito sobre o projeto que a elite tinha, que a gente tem até hoje, né? Porque nós somos contra a majoritária, ou seja, existe uma elite que quer manter o status quo, que quer manter o domínio, e naquele momento eles queriam derrotar a gente, eles não queriam derrubar o governo. Eles queriam derrotar a gente na política e dizer assim, ó, são tudo ladrão, não sabe governar, não sabe gestar. E o PT, muitos entenderam essa política, outros não deram ouvido, que achou que estava dominado e estava vendo que não ganhou, elegeu Dilma 2 vezes, entendeu? Então, para poder derrubar, teve que ter um outro processo. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho, porque, por exemplo, quando colocou na rede lawfare tem 2.000 pessoas, porque o garotinho fala que sofreu lawfare, o próprio Wilson Whitson fala que sofreu lawfare, entendeu? Tem uma coisa. Então, qual é a finalidade? Porque assim, nós sabemos que hoje mesmo eu falei com um colega advogado aqui de alta, a gente fala que é notável, de alta patente, que ele ficou me olhando e disse, a advocacia não é para defender pobre, é para defender a pública. A advocacia é para manter o status quo, para defender rico. Aí ele ficou assim me olhando e fez um discurso todo social, mas só que ele defende rico. Então, para ele aquilo não colava. Então, a advocacia. E a mesma coisa, nós sabemos que a professora aqui falou uma frase que eu sempre ouvia, em 2018 ela falou, a gente sofrendo lá na política, lá com a Haddad, sabia que a Haddad ia perder, a gente não poderia traquejar, porque a gente queria fazer uma votação expressiva para o segundo turno, para poder mostrar ali o nosso acúmulo político, para poder eleger Lula lá em 2022, que felizmente conseguimos. Então a gente estava ali e um colega perguntou, nós estamos jogando na regra do jogo, mas tudo é contra, é o judiciário contra, é a imprensa contra, eu não sei o que lá contra, me viram professor Zé. Nós temos que fazer tudo na política, vamos para a rua, vamos pedir voto, vamos para a política. E é a mesma coisa, então, esses 2.000 pessoas, eles querem fazer o quê? Quer ir para a política, quer fazer documentário para poder, como é que a gente usava muito, conquistar mentes e corações, dizer assim, a elite é má, entendeu? Ou vai, porque assim, a gente sabe que o garotinho nunca vai estar do nosso lado, entendeu? O pezão nunca vai estar do nosso lado. E outros também, não sei como é que vocês estão pensando nisso. Hoje no Rio, nós sabemos que tem a milícia, que quando o Bolsonaro for para a rua com ramagem, vão chegar no 35%, 40%, porque eles têm esse poder, entendeu? Eles conseguem concentrar a voto, eles têm discurso, eles convencem na base, entendeu? Nós temos a nossa força dentro da associação, a sociedade organizada tem nosso poder, mas hoje nós temos gente que disputa o povo com a gente. Nós temos ali um grupo que está no dia a dia. Amanhã eu sou da Baixada, estou na Baixada 2, 3 vezes por semana, amanhã eu estou lá, junto com os companheiros lá, conversando, assim, é pau a pau, é milícia do lado, trocando lâmpada, fazendo trabalhos paliativos, entendeu? De saneamento básico e ganhando votos, exatamente. E a gente não é um discurso, levando programas sociais. O governo teve que fazer um acordo com a igreja Assembleia de Deus, para poder a política social do governo para chegar na base e dizer assim, ó, quem está fazendo o governo federal, porque eles capitulam os programas para que são deles. Entendeu? Então, eu queria ouvir um pouquinho, quando o Lofé nunca mais chegou dentro da BJD, eu achei interessantíssimo, a gente até, o grupo que a gente tem mais próximo, fala, gente, isso aí é um tema para universidade, é um tema acadêmico, é um tema para poder construir uma matéria de Lofé e todo mundo começa a falar, ainda não, vamos levar para a OAB, ficou naquela discussão, se é para a OAB, se não é. Então eu queria entender um pouco a dinâmica disso, de como que vocês estão pensando, entendeu? Como é que a gente pode também pensar junto, ou sei lá, ou ajudar, colaborar, se é para divulgar, como é que a gente vai
participar disso, entendeu? Como sociedade, como militante, como advogado que eu sou, entendeu? Como, enfim, assim, como pessoa que está aqui participando do seu documentário, que queria assistir, infelizmente, eu assisti só 10 minutos, mas vou assistir os vídeos depois, para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Então, obrigado aí, pessoal. Desculpa eu não, foi ótimo, muito obrigado. Olha, Luiz Carlos, o nosso propósito é, como a Gisele disse uma vez, é denunciar um lado da justiça que é delinquente, que deixou de ser justiça para se transformar num partido político e num puxadinho dessa elite que nos escraviza desde antes dos vikings rondarem por aqui, né? Quais são os nossos objetivos? Bem claro, resgatar essas vítimas, porque não adianta a gente depois fazer memorial, né, a gente fazer museu e homenagear os órfãos e as viúvas. Isso eu aprendi na teologia da libertação. Se a gente quiser salvar as almas, vamos começar salvando os homens, né? Aliás, eu conto um pouco no meu livro isso, porque eu sou conterrâneo do Boff, lá a gente se criou meio junto. Então, esse é um propósito muito claro que a gente quer. O outro é que o governo, que o Estado brasileiro crie uma blindagem, crie um colete à prova de bala, né, para se proteger disso. Perceba, aqui está tendo problema. A gente está vendo agora, está tendo problema. E neutralize. Como é que a gente propõe que comece? Alguns passos. A Câmara dos Deputados tem que ter uma comissão. Como a Itália tem a comissão antimáfia. Como tem tantas outras comissões, tem que ter parlamentares. Porque o simples fato de ter uma comissão parlamentar para isso, como até as Assembleias Legislativas podem ter. Com o outro, o Ministério da Justiça tem que ter uma secretaria, uma subsecretaria, para começar a analisar como é que estão vindo, como é que estão rodando esses processos. O Itamaraty, isso aqui não é uma ilha, o Itamaraty também tem que ter lá uma secretaria, uma subsecretaria, porque está acontecendo na Argentina, aconteceu na Bolívia. O Ministério dos Direitos Humanos, a gente tem pessoas desesperadas, pessoas né, que perderam a perspectiva. Desses 2.000, para não me alongar muito, como é que a gente estratifica isso? Tem um grupo que a pancada foi tão grande que as pessoas estão vegetando. Uns até não resistiram. Outros, as pessoas não entenderam muito e se desestruturaram de uma forma tal que elas não querem mais nem ouvir falar. A Graça Fortes, por exemplo, Foster, ela tem medo, ela disse, eu vou estudar direito para me defender. Né? Tem outros que estão tentando se situar para saber, porque também existe uma coisa que é intrínseca ao ser humano, e eu não sou... Gente, eu sou arquiteto urbanista, né? Tem psicólogo que entende muito mais do que eu. Mas, muitas vezes, assim, o cara se fazer um pouco de vítima, né? Não, porque me escolheram, isso ajuda até o cara a dizer, bom, eu era importante. Mas não era importante, eu era um reba, eu era o supra-sumo do extrato. Se eu não tivesse lá, eles pegariam o outro que estava no meu lugar. O que eles queriam era o projeto, né? E tem um outro grupo que diz, eu vou falar. Então, é esse grupo que a gente estimula, que a gente traz para a baila, e diz, ó, você não quer vir no nosso canal, você não quer denunciar. Tem um pastor, o Jader, assim, que fez um trabalho brilhante qual é a cidade de Minas? A Lavecchiai é brutíssima, assim, diz na Itália. Velho. Bom, Conselheiro Lafayette, ele foi secretário de educação, isso, aquilo. Ele chegou num ponto tal que humilharam ele, prenderam na frente dos filhos, isso, aquilo, que não teve. Ele foi para a Nigéria. Perdão, Angola, tá vendo? A cabeça. A gente conseguiu trazer ele está falando,
E aí tem um projeto, por isso que eu trouxe o Voz das Vítimas. Além dos canais de YouTube que a gente tem, e do encontro, isso, aquilo, a gente decidiu criar uma série Vozes das Vítimas. Nós já iniciamos o 3º volume, agora, depois da manhã, a gente vai lançar em São Paulo o volume 2, e o volume 1 já está aqui, eu até já trouxe um. Por quê? Porque o que esse pessoal, né, esse pessoal da morte aí, o que eu chamo os verdugos, eles mais gostam é que isso aí passa. Depois a gente faz uma outra narrativa, isso, aquilo, como eles fizeram com a tortura, a ditadura militar. Em tudo quanto é lugar. Não, o pessoal esquece, tá. O livro é mais do que o vídeo. Ele perpetua. A gente sabe dos pergaminhos do Mar Morto, não é porque alguém fez aquilo, né? A rosácea, todas essas coisas. Então, a gente está fazendo isso. E aí, tem um montão de coisas. Por exemplo, eu soube por aí, espero que eu não tenha, que a Gisele vai começar lá no curso de Direito falar um pouco sobre isso. É importantíssimo a gente preparar advogados. Toda semana eu falo com uns amigos lá do México, Latinidade, para a gente começar a trocar, né, teses. Porque nós não temos estrutura legal para isso. A gente já conversou com alguns senadores. Como é que a gente pega o Moro? Ele vai continuar por aí? O Dallagnol? Todos esses caras. Daqui a um tempo se esquece. E eles vão vir para uma roupa nova. Então, sim, toda essa turma, né? Inclusive a gente fez um card hoje. Claro. Claro, mas a gente foi, nós fomos. O problema. Falta movimento de massa por quê? Porque falta utopia para a esquerda. A utopia está acabada para a esquerda. A gente tem que pegar esse vídeo aí e mostrar nos partidos, na militância, com isso aqui. Nós somos analógicos. Entendeu? Não somos digitais. Vai ser o nosso desafio. Eu estou rodando, mas a decisão nossa, né, que a Cleide até brinca, quer dizer, a gente não se rende. Eu não me rendo, né? Agora, isso aqui, o convencimento é como o amor, como a vida, vai amadurecendo aos poucos, né? O importante é não jogar a toalha. O importante é não... Pessoal, vamos ter que terminar mesmo. Mas ela já havia pedido. Olha. Então, vamos organizar. O Lamberg está organizando até no teatro, né? Coisas assim. Se continuar, eu vou querer me inscrever. Por favor. Porque já entrou no terreno. A gente pode continuar conversando lá fora. Sim. Então, se molhar a palavra primeiro é melhor. Nós temos na Casa Disso uma instituição. Depois da última pergunta, há uma pergunta saideira. Que é sempre breve. A resposta é ainda mais breve e depois vamos mudar. Então, Andréia. Meu nome é Carolina. Eu cheguei aqui de uma colega minha advogada e eu sou a única testemunha do doutoreiro Dario Messer. Eu fiz, junto com a Polícia Federal, eu parei minha vida há 12 anos contra a corrupção, sem ganhar nada, porque eu descobri que meu ex-chefe lavava dinheiro com 20 e poucos anos, eu não tinha nem ideia do que significava isso. O Dario foi um das figuras do mensalão. E essa resposta dessa pergunta que o colega disse, do Sérgio Moro, Dallagnol, enfim, o que fazer com uma pessoa que não prende, né? Enfim. Então eu queria que me solidarizar. Eu vou ter a Espanha agora que eu fiquei um tempo fora, inclusive por ter sido essa única testemunha e ter feito uma colaboração internacional há pouco tempo. Então eu cheguei aqui porque uma colega falou venha, que é sobre o mensalão, e eu estou escrevendo um livro sobre isso, sobre o que eu passei. Você disse como ficam sempre os livros, né? Então eu queria, realmente, é uma pergunta que bate na minha cabeça sobre
que eles estão falando sobre Sérgio Moro, sobre Leão e, enfim, Sérgio Moro liberou, por exemplo, né? Ele soltou o Messi no mensalão, por exemplo. Então, assim, fica esse pensamento sobre as coisas que eu estudei aqui, sobre justiça, sobre Senado, sobre isso, que é um esquema que eu vivenciei isso, com 20 e poucos anos de idade. E eu tenho 40. Eles são diferentes complementares, né? A gente fica pensando, quando é que eles vão ser presos, né? Exato. Eu passei 12 anos da minha vida lutando contra pessoas que eu não conhecia. Estamos juntos nessa pergunta. Bem-vinda. Vocês percebem? É impressionante isso, viu? Bem-vinda, a gente não se conhecia. O que tem aparecido de pessoas assim que diz, olha, eu já estava jogando a toalha e vocês apareceram. E nós não temos nada, é um grupo de voluntários, né? Nós somos uma espécie de muro das lamentações, no bom sentido, dos que foram atingidos, né? Dos que foram elegíveis. Eu nunca dei nenhum tipo de entrevista, eu ajudei o Paraguai, a história do Brasil, acho que algumas pessoas sabem, talvez. Eu estou ameaçando minha própria vida falando aqui, confiando, mas acredito eu que depois do meu livro isso vai ser um pouco mais. Enfim, eu queria dizer exatamente isso que o senhor falou, né? A gente está aqui unido, eu fiz um sistema muito grande, no qual eu não tinha ideia, e uma vez eu fui perguntada por uma autoridade, né? No começo, quando eu fui lá com o computadorzinho, tudo, quando eu descobri, né, 20 e poucos anos, e falou, mas você não sabia? Eu falei, quem tinha que saber era você. Desculpa, eu não procurei o nome dele do Google. Ele era meu chefe, eu fui chamada para ser secretária. Eu não digito o nome do Google do meu chefe. Quem tinha que estar preso, quem tinha que prender eram vocês. Eu sou vítima do esquema de mensalão, petrolão, roupa suja, e o cara nunca foi preso. Então eu estou levantando só essa questão, porque eu passei 12 anos da minha vida ajudando autoridades, e hoje todas essas pessoas estão na praia sem tornozeleira. Inclusive encontrei o Dario, do Mr. Lan, sem tornozeleira, e ele cumpre anos que ele não cumpriu. Então eu estou aqui. Em Bruja não acredito, pelo que las hay, né? Nós estamos a 20, estamos juntos. Agradecer muitíssimo a Andréia, ao Pisolato, a todos e todas. Mais uma vez, me desculpar pelo contratempo. Todos vão receber os 2 links. Basta, os que não se inscreveram, basta deixar com o Felipe e-mail ou WhatsApp, todos vão receber os 2 links. Então, o último recado, vamos brindar. Dia 14, às 19 horas, na ASA, Associação Saulo de Manoel, aqui na São Clemente, no 55 Fundos, estaremos apresentando o grupo Militantes em Cena, apresentando a cadela pacífica Sequencida. E após a apresentação, teremos o Pisolato dando uma palestra exatamente sobre esse assunto. Obrigado.